Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Preparadas para o nosso dia da semana? Vamos aproveitar que vocês estão escutando a música. Eu vou aproveitar para a gente respirar um pouquinho, para a gente trazer a nossa consciência para cá, preparar a nossa mente para receber essa semente de hoje, né? Eu tenho certeza vai fazer muita diferença na nossa vida. Então, meninas, podem fechar os olhos. Ouve essa música, sente a música. Puxa uma respiração bem grande. Um ar bem profundo. Sente o ar entrando dentro de você, do teu corpo. Cada partícula desse ar vitalizando tuas células, te trazendo vida, força, saúde. Respira fundo. E à medida que o ar vai entrando dentro de você, se conecta com esse ar como se a vida estivesse começando em você nesse momento, agora. E aí você pode repetir mentalmente: eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou o ar que gera a vida. Eu sou essa partícula de vida que entra dentro de mim. Eu sou. Tome a vida em você agora. Tome esse fôlego de vida em você agora. O ar é as misericórdias se renovando na nossa vida todas as manhãs. Vocês já pararam para pensar sobre isso, meninas? O ar é as misericórdias do Senhor se renovando na nossa vida todas as manhãs. Então, todas as manhãs, quando a gente abre os nossos olhos, a gente respira. Vocês já perceberam que quando a gente acorda, a gente dá aquele respiro? Acordei. A gente dá aquele respiro. É a vida entrando, é a gente respirando a vida. Então, nesse momento, você está acordando. Respira a vida dentro de você e deixa a vida fazer sentido em você. Deixa a vida te vitalizar. Sente o ar. Respira profundamente, mais uma vez. Isso. Repete mais uma vez essa respiração, bem profunda. E vai soltando bem devagar o ar. Mais uma vez, respire bem fundo. E solta. Agora mexe o corpo, chacoalha aí os ombros, abre os olhos, volta aqui. E agora a gente vai chacoalhar as estruturas da nossa mente. Vamos entender. Olha, a Josi está até abrindo a boca. Se a gente fica mais um pouquinho, você dorme, né, Josi? Ai, maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, simbora. Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live, a nossa segunda live de número 2, Curando a Alma. A nossa live semanal que acontece todas as quartas-feiras às 19 horas, com chuva ou com sol. A gente só não vai entrar aqui se não tiver internet. Tendo internet, toda quarta-feira às 19 horas vamos estar aqui com vocês. E o tema da nossa live de hoje é: quando a gente precisa dar conta de tudo. Alguém já passou por esse momento? Quem já passou por esse momento? Quando chega o momento que a gente precisa dar conta de tudo. E o pior, sozinha. Não é fácil, não é fácil. Você já passou, né, Silvana? Tô vendo você aí, ó, mexendo a cabeça. A Josi levantou a mão. Nilma também tá aí, ó, concordando comigo. Martinha. Meninas, é difícil você conversar com alguém hoje, principalmente na nossa fase, né? Chegando assim nos 50. Quem não tá ainda, me perdoa, não tô chamando ninguém de velha. Tá? A gente passa por esse momento na vida. Eu digo passa, né? Porque ele passa. Só que às vezes esse momento ele é tão prolongado, é um momento que a gente acha que não vai ter mais saída, que a gente vai ter que dar conta e tirar força muitas vezes de onde a gente não tem para a gente dar conta.
né? E fica muito difícil esse momento pra gente. Então hoje nós vamos falar sobre esse momento onde a gente precisa dar conta de tudo. Eu precisei dar conta de tudo. Quando eu digo eu precisei dar conta de tudo, eu digo de mim mesma. Quem estava ali na nossa última aula da Jornada da Mulher Curada, escutou um pouquinho da minha história, né? E viu que realmente eu precisei, cada uma de nós, todas nós precisamos dar conta de tudo, né? E aí eu coloco essa pergunta, será que eu consegui? Será que eu consegui? Gente, quando a gente está tendo que dar conta de tudo, a gente vai fazer o que a gente acha que tem que fazer. A gente vai fazer aquilo que a gente acha que é certo fazer. Nem sempre vai dar bom. Mas o que vale é a intenção, não é? Aquela intenção dentro de nós de fazer dar certo. Mas ó, a gente acredita que está conseguindo. Mas é uma ilusão a gente achar que está conseguindo, e vocês vão entender hoje que é uma ilusão a gente achar que está conseguindo. Porque dentro dessa ilusão de achar que está conseguindo dar conta de tudo, a gente vai entrando no adoecimento, né? Ai, deixa eu até pegar que eu queria mostrar para vocês. Eu não peguei antes, agora eu peguei e saí da tela. E tem um personagem muito simbólico aqui no meio. Depois eu faço foto e mostro todos eles pra vocês, tá? Porque eu postei só um pedacinho deles na internet. Tem um que é muito simbólico e que me representou, assim, ele teve uma grande parte da minha vida que esse personagem me representou. Veja se vocês se identificam. Dá pra ver? Conseguiram ver? Sim ou não? Quem viveu essa realidade? Quando a gente precisa dar conta de tudo, é isso aqui, ó, que a gente faz. A gente precisa colocar tudo nas nossas costas e tirar a força da onde a gente nem sabe que tem, para a gente poder seguir. Isso é querer dar conta de tudo. Isso é ter que dar conta de tudo. E a gente viveu isso. E eu sei que aqui, entre vocês, tem gente que ainda está vivendo isso. Tem gente que ainda precisa dar conta de tudo. Eu não vou nem pedir para vocês levantar a mão, porque eu não quero expor, não. Mas tem gente que precisa ainda dar conta de tudo. E aí eu trouxe esse conteúdo hoje para dizer para vocês que não precisa. Mas vamos entender, porque só dizer não precisa não ajuda. Não ajuda. A gente precisa entender. Então aqui, olha, a gente acredita que está conseguindo, mas na verdade é que se não estamos gerando vida em nós com as nossas ações, enquanto estamos querendo dar conta de tudo, algo está falhando. Será que é algo que está falhando? Ou alguém que está falhando comigo? Ou alguém que não está me ajudando? Ou alguém que não está me apoiando? Ou alguém que não está dando a mãozinha, para eu carregar o mundo? Será que é alguém, gente? Será que é alguém? Ou será que sou eu mesmo? O que vocês acham? Se você acha que é alguém, escreve alguém. Se você acha que é você mesmo, escreve eu mesmo. Só para saber, só para ter uma ideia, uma avaliação de como nós estamos aqui. Se você acha que é você, escreve sou eu. Se você acha que é alguém, você escreve alguém. Parabéns, Silvana. Parabéns, Claudiane. Parabéns, meninas. Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. Nossa, meninas, vocês estão indo muito bem. Olha isso. Oh, parabéns para todos vocês. Parabéns. Parabéns, porque eu também precisei chegar nesse momento. Eu precisei chegar nesse momento de entender que era eu.
E que se eu não soltasse, ninguém ia arrancar das minhas costas esse mundo que estava tão pesado em cima de mim. E às vezes a gente precisa da ajuda de alguém, não é? A gente precisa da ajuda de alguém, a gente precisa do apoio de alguém, a gente precisa de uma seta, a gente precisa de uma direção. Às vezes a gente não consegue sozinho. Então, quando a gente tenta carregar o mundo nas costas, dar conta de tudo, porque às vezes a gente nem tem escolha, né? A gente tem que dar conta de tudo. Acontece isso daqui com a gente. A gente assume esses 3 papéis na vida. Esses 3 papéis. Ou é o papel da vítima, ou é o papel do salvador, ou é o papel do perseguidor. Aí eu coloquei aqui para representar, né? A vítima aqui, ó, entra no mundinho dela e fica lá se remoendo. O perseguidor, ele persegue todo mundo. O problema da vida dele, o problema de tudo que está acontecendo com ele é do outro, está pro lado de fora, nunca está dentro dele. O problema é do outro. E aqui, o salvador é aquele que está querendo salvar o mundo, né? Ó, carrega o mundo nas costas, está querendo salvar o mundo, mas ele está esquecendo de algo essencial nessa jornada. Então aqui a gente chama isso de triângulo do drama. Triângulo do drama, por quê? Porque é 3 papéis que a gente mesma interpreta na vida ao longo desse período que a gente tenta carregar o mundo nas costas, que a gente tenta dar conta de tudo. Então, hora eu tô no papel da vítima, hora eu tô no papel do salvador, hora eu tô no papel do perseguidor. A vítima sente-se impotente, sabe aquela sensação de impotente que é terrível, aquela sensação de você não sabe o que fazer ou você não tem o que fazer, aquela impotência horrorosa dentro de nós que nos corrói. Ela se sente impotente, injustiçada, como se a vida estivesse sempre contra ela. Deus não me ama, o universo está conspirando, né, contra mim, eu fui esquecida, eu fui abandonada, eu sou infeliz. Aí ela começa a utilizar o verbo dela, né? Eu falei do verbo na semana passada, ela começa a utilizar o verbo dela para se denegrir, né? Para construir mais daquilo que ela está sentindo, mais daquela negatividade toda. Porque ela entra nesse processo, ela é a vítima, né? E aí ela carrega dor, a vítima carrega mágoa, carrega também uma sensação de não ter tido escolha. Ela entra nesse processo todo, mas ela tem essa sensação, não tenho escolha, não tive escolha. Né? E aí quando ela entra nesse pé de não ter escolha, parece legal isso, eu não tive escolha. Só que isso aumenta a vitimização. É como se não tivesse dado para ela outras oportunidades. É como se a vida não tivesse dado para ela outros caminhos. E aí aumenta essa bola de neve em volta da vítima. E ela fica ali na escuridão da dor dela, da tormenta dela. Só que aí, quando ela decide sair desse papel, ela não sai desse papel para cura da vitimização. Ela sai desse papel para o papel do perseguidor. Porque aí ela é como se uma ficha caísse nela, no sentido de, agora esse povo vai ver, agora eles vão ver com quem que eles estão mexendo, agora eles vão ver quem eu sou, né? Porque daí ela começa a perseguir. Por que ela começa a perseguir? Porque ela se sente injustiçada. A vítima se sente injustiçada. Aí agora ela quer cobrar, apontar, porque olha aqui, o salvador faz isso, o perseguidor faz isso. Ele critica, ele julga, ele culpa, ele aponta os erros de todo mundo, né? Ele mostra, ele tá lá, cheio de problema, mas ele vai apontar o erro do outro. Ele tá lá com um monte de questões internas não resolvidas, mas ele vai apontar para o outro e vai dizer que é o outro, que é o outro, que é o outro, que é o mundo, que é o governo, que é o pai, que é a mãe, que é o marido, que é o filho, que é o cachorro, mas nunca ele. Então ele passa a perseguir, ele se torna aquela pessoa terrível para si mesmo, porque o adoecimento vai vir para a vida dele.
né? Então ele critica, julga, culpa e aponta erros de todo mundo. Pode até parecer forte, porque, né, dá aquela impressão de que é invencível, pode até parecer forte, mas por trás existe muita rigidez e feridas emocionais não curadas. E quando eu digo aqui feridas emocionais não curadas, eu estou me referindo a todas as feridas emocionais que a pessoa pode ter e vai ali, né, doer ao longo da vida. Que é a ferida do abandono, ferida da rejeição, ferida da traição, ferida da injustiça, né, ferida do abuso, que também é terrível, né? Por trás tem uma ferida assim. E aí, quando ela sai desse papel, da mesma forma que a vítima sai e vem para o perseguidor sai, mas ele não sai do ciclo. Ele sai do papel e vai ocupar um outro papel no ciclo. Ele não interrompe esse ciclo, ele não quebra esse padrão. E em falar em padrão, gente, quem é terapeuta sistêmico aqui, ó, nós temos duas, a Mara, que eu sei, tá? A Mara e a Silvana Barros. Quem é terapeuta sistêmico sabe que na terapia sistêmica a gente rompe padrão. A gente rompe padrão. E um padrão que a gente precisa romper na vida é esse daqui, ó. É esse padrão de repetição nosso mesmo. A gente fica na repetição daquilo que está doendo na vida, daquilo que está machucando na vida, daquilo que está nos adoecendo fisicamente na vida. Porque a gente sai de um papel e vai para o outro, e eu não sei o que é pior aqui, se ser vítima, se ser perseguidor ou se ser salvador. Parece que salvador é uma coisa legal e não é. E não é, né? Então, quando a gente faz um processo sistêmico, uma terapia sistêmica, para a gente romper os ciclos, a gente rompe esse ciclo de adoecimento que a gente vive na vida. A gente ganha consciência e a gente sai desse pé. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então tá, saiu o perseguidor, foi o papel do salvador. O que o salvador faz? Tenta ajudar, olha aqui, ó. O salvador aqui, ó. Tenta ajudar a todos o tempo todo. Resolve problemas dos outros e se coloca como responsável por tudo. Neste papel, ele esquece de si e vive em função de todos. Então, qual que é a ferida do salvador aqui? Quem estava na aula ontem, né? Sabe muito bem. É um neurótico. Um neurótico é histérico, né? Que precisa cuidar do mundo para o lado de fora para ele pertencer, para ele ter um lugar. Aí ele tem que carregar todo mundo nas costas, porque daí ele acha que todo mundo vai aceitar ele, vai querer ele, vai amar ele. E, gente, vou dizer uma coisa. Quanto mais a gente dá para o outro, mais o outro se sente no direito de cobrar quando a gente não dá. E quando a gente para, você fala, não, agora eu não vou dar não, agora eu tenho que me amar, tenho que cuidar de mim. Você se torna a pior pessoa do mundo para aquela pessoa que você estava dando. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? De chegar para a pessoa e falar assim, olha, infelizmente agora eu não posso, aí você fica a pior pessoa do mundo. Porque tem um desequilíbrio muito grande nisso, muito grande. Muito grande. Se você está ali, ó, servindo a pessoa, você presta para ela, né? Você presta. Enquanto você está ali servindo, você presta. Quando você diminui o que você está servindo, ela começa a cobrar, como se fosse sua obrigação, ficar ali, né? Despejando na vida dela. E quando você interrompe, ela entra numa briga com você. E aí você se torna a pior pessoa do mundo para ela. Ela vai falar mal de você, ela vai falar que você é ingrato, que você não sei o quê. Então, até para ajuda, há um equilíbrio. Outra coisa que a gente aprende na terapia sistêmica. E eu estou falando muito de terapia sistêmica porque agora, na sexta-feira, a gente tem um curso de terapia sistêmica, então eu estou aquecida já para esse movimento. Né? Então, a gente precisa entender que há uma ordem até para ajuda. Se eu carrego nas costas o mundo de todo mundo, eu até peco contra a vida daquela pessoa, por quê? Porque era um peso necessário, às vezes, na vida dela, que ia fazer ela, ó, acordar, que ia fazer ela despertar, que ia fazer ela sair do lugar. E aí eu tô aqui, achando que eu estou ajudando quando eu coloco o mundo dela nas minhas costas. Eu estou piorando a situação. Eu estou trazendo para mim aquilo que ia ser cobrado dela, vai ser cobrado de mim também, porque eu tirei dela e botei nas minhas costas e estou carregando. Né? Então,
O Salvador é essa pessoa, esse papel. Mas olha só, tá demorando para passar minhas telas. Cada papel dentro do triângulo gera um tipo de sofrimento emocional e físico específico. Então, vamos ver qual que é o processo, né, de sofrimento emocional de cada papel dentro do triângulo do drama, né? Me fala uma coisa, honestamente, você já se viu assumindo qualquer um desses papéis na vida? Sim ou não? Já se viu assumindo? Sejam honestas, meninas. Levanta a mão quem já se viu em um desses papéis. Olha que doideira, né? Eu pergunto, mas eu já sei a resposta. É difícil a gente não viver. Quando a gente está inconsciente, neste plano terreno, a gente vai estar assumindo esses papéis. São atividades da persona, né? O personagem vai interpretar esses papéis na vida. E vai ficar ali, ó, circulando naquele triângulo. Ora no papel, ora no outro, né? Ora no outro. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai salvar o mundo, né? Porque a gente está no interesse, a gente vai salvar o mundo. Quando aquela salvação não é reconhecida, então a gente vai perseguir, a gente vai entrar numa injustiça, na ferida da injustiça, não foi reconhecida. E quando eu estou no extremo da ferida da injustiça, então eu começo a perseguir, falar, pensa o quê? Eu vou ficar aqui sofrendo, não, agora eu vou lá revidar. Aí a gente fica, né? E o duro, gente, que muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria casa. Isso acontece na relação conjugal, isso acontece na relação com os filhos, isso acontece nas relações com os pais. É triste, né? Mas a parte boa disso tudo é que a gente pode acordar, que a gente pode despertar e que a gente pode sair desse pé, né? Então vamos ver qual que é o sofrimento emocional e físico de cada papel. A vítima. Cada um dos papéis tem um ponto forte, tá? O ponto forte da vítima é a injustiça, a culpa, né? A vítima adoece pela impotência e tristeza enorme que carrega na alma. Adoece pela amargura constante. Ela vai guardar mágoa, né? Mágoa, o nome já diz, má água. Ela vai guardar uma água ruim parada dentro dela. Aquela água vai virar um lodo, uma coisa horrorosa, e ela vai, né, se perder nisso. Na esfera psíquica, pode desenvolver ansiedade, apatia, desânimo, sensação de injustiça e falta de força para agir. Ela entra num processo de esgotamento muito grande, muito grande. Ela é aquela pessoa que ela, você olha no olho dela, parece que tem uma bola de bolsa aqui embaixo, uma bola roxa de bolsa, porque ela parece sempre cansada essa pessoa. No soma, né, o corpo físico, o corpo somático, ela pode desenvolver úlceras, degeneração óssea, artrite, artrose, osteoporose e até desenvolver, né, algo mais sério como um câncer. Ela está num processo de corrosão interna, ela está se corroendo internamente. Então ela vai se autodegenerando, se autodestruindo por aquilo que ela está pensando dentro dela. Pensando, sentindo, vibrando, alimentando, aumentando, recriando. Então ela está, ao invés de caminhar para a vida, ela está no processo de caminhar para a morte. E quando a gente faz o processo de respiração, que eu falei para vocês que a respiração ela é partículas de vida dentro de nós, é o fôlego da vida, né? É o divino em substância entrando em nós. Essa pessoa ela pode recuperar a vitalidade para si nesse simples exercício de respiração, quando ela decide fazer esse processo rigorosamente, né? Metodicamente, né? De forma que vire uma rotina no dia dela, assim como ela come, né, no almoço, na janta, toma café da manhã, ela tira ali 5 minutinhos para respirar. Ela vai recuperando a força, ela vai recuperando cada dia mais essa força. E quanto mais força ela recupera, que é a energia,
mais a luz da consciência dela vai aumentando. E mais ela vai vendo caminhos de saída desse processo. Então ela não continua mais no triângulo do drama, ela acha um caminho de escape, um caminho de saída, porque agora ela pôde ver. Agora ela viu um caminho de saída, mas ela viu como? Por quê? Porque ela aumentou a energia dentro dela. Né? Então ela vai mudando. Nossa, Iriane, mas sério que respiração faz tudo isso? Não só isso. Não só isso. Muito mais que isso, gente. Muito mais que isso. Se eu não soubesse fazer nada, mas conhecesse só o poder da respiração, eu ia ser uma baita terapeuta só da respiração. Porque é maravilhoso. É maravilhoso. Próxima telinha. Eu apertei aqui, vamos ver se ela passa. Tá a pergunta da Nilma aí. Tem uma pergunta? Pode me perguntar, Ricardo. Vamos lá, pergunta do chat. Só não fiz o papel do perseguidor porque tenho consciência que ninguém me obrigou a nada, pelo menos não diretamente. A pergunta é: e por que eu não consigo guardar mágoa nem ter raiva de ninguém? Porque você tem um. Minha voz está sendo? Uhum. Tá? Porque você tem um coração muito lindo. Muito lindo, mulher. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nem queira ter raiva, nem queira ter mágoa, nem queira. Agradeça. Você não chegou nesse ponto. Agradeça. Ó, tá saindo, né, Ricardo, meu áudio? Tá? Ok. Então vamos aqui agora entender qual que é o sofrimento emocional do perseguidor. Ponto forte desse papel aqui, desse personagem, é a ira, é a raiva. O perseguidor, ele adoece pela raiva e rigidez. Vive em tensão. O perseguidor, gente, é aquela pessoa que tá aqui, ó, sempre duro, com um monte de bola aqui, né, nos ombros, torcicolo, ele tá num processo de tensão muito intensa, muito forte. Ele também possui irritação e julgamento constante. Ele está sempre julgando o outro por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Qualquer coisa que ele vê é motivo de julgamento. É motivo de apontamento. É motivo por quê? Porque ele está na perseguição. Então, o mal dele é o mundo. A desgraça dele é o mundo, está fora dele. No primeiro momento, é a pessoa que está ali do lado dele. A mãe, ou o pai, ou o marido, ou os filhos. E aí, à medida que ele vai saindo, ele vai estendendo essa culpa para fora. É o patrão, é o chefe, é o governo, é o governo. Eles culpam até o governo, eles julgam até o governo. Ele está numa projeção muito grande daquilo que está dentro dele para o lado de fora. Essa forma de viver a vida pode gerar estresse, ansiedade, culpa também, por incrível que pareça, isolamento emocional. Por quê? Porque essa pessoa pode se tornar uma pessoa fria. Fria, porque ela odeia todo mundo é culpado, né? Ela pode se tornar uma pessoa fria. E até sintomas físicos, como veremos na tela a seguir. Pressão alta, né, que é a hipertensão, dores musculares e tensão, principalmente pescoço, ombros e mandíbula. Sabe aquela pessoa que tem dor na mandíbula, que trava a mandíbula? Né? Dorme, ela vai dormir, ela tá com a arcada tão presa que às vezes ela acorda e não consegue soltar. Problemas gástricos, como gastrites e refluxo. É como se o corpo, no caso desse papel, não digerisse o que sente. É como se ficasse uma bola pulsional, né? Uma bola de energia pulsando dentro da pessoa, dentro do estômago da pessoa. Eu falava sobre isso na aula ontem. Parece que ontem não, segunda-feira. A pessoa carrega aquela coisa dentro dela e aquela energia, se ela não for dissipada, ela vai levando para esses pontos, né? Que é um problema gástrico. Por quê? Porque está no estômago. Por que está no estômago? Porque aqui no estômago a gente tem um meridiano aqui nesse ponto do estômago, que é o plexo, né? Que é a parte plexo solar, que está relacionado muito com a nossa força da vida, força de estar na vida.
Então ela guarda aqui e aí vai corroendo, né? Vai adoecendo. E aí essa úlcera que entra aqui nessa gastrite, esse refluxo, ela vai evoluir. Se a pessoa não cuidar, ela vai evoluir para uma úlcera. E se não cuidar, vai evoluir para um câncer. E aí há esperança ainda. Se a pessoa estiver respirando, vai ter esperança ainda. Dores de cabeça frequentes ou enxaquecas, insônia, dificuldade de relaxar e desligar a mente, cansaço crônico, mesmo sendo uma pessoa aparentemente forte. Ela vai ter essa queixa, né, de cansaço crônico. É como se o corpo dissesse, essa rigidez está pesada demais, né? Libera. E eu falo para vocês, né, quando a situação vem para o nosso corpo, ela está nos trazendo essa mensagem. Aquilo que a boca não está dizendo, né? A boca não consegue expressar, o corpo expressa. Então, quando a doença vem, não é para nos matar, não é para a gente ficar no adoecimento, é para a gente olhar para aquilo, peraí, por que que isso chegou aqui em mim? Por que que está aqui em mim? Por que que veio? O que quer me dizer? Né? A gente precisa ter esse olhar para as situações, conversar com a situação, entender da situação, porque se a situação veio, ela vai me dizer por que que ela está ali. Né? E aí a gente vai, se a gente tiver coragem, porque às vezes a gente não tem, precisa ter coragem para você dar de frente com aquilo que você precisa resolver, com aquilo que você precisa lidar, enfrentar. Né? Se você tiver coragem, você vai conseguir se comunicar com aquilo, entender a mensagem, resolver o problema e liberar esse adoecimento, liberar essa dor, liberar essa tensão, liberar essa insônia, liberar essa dificuldade que você tem, né, de relaxar. E às vezes, gente, nesse papel aqui, deixa eu ver se é esse papel mesmo. Nesse papel também, tá? Que é no papel do perseguidor. Como ele está perseguindo o outro, ele evita a perseguição, ele evita ser perseguido, então ele está perseguindo o outro. Se essa pessoa está naquela vertente porque às vezes ele carrega resquícios ou vestígios do papel anterior para si. Então, se ele está naquela vertente de não pode descansar, não pode relaxar, se você chegar na casa dele, ele pode estar ali no sofá, deitado, descansando de boa, mas imediatamente ele levanta e vai catar uma vassoura. Ele levanta e vai lavar uma louça, ele levanta e vai fazer qualquer coisa. Porque ele não pode ficar sem fazer nada diante de você, porque ele vai pensar que você pode achar que ele é folgado. É horrível isso, né? A gente ri de compaixão. Agora vamos ver o sofrimento emocional e físico do Salvador. Ponto forte desse papel é o peso, né? A sobrecarga, porque ele carrega todo mundo nas costas, o mundo nas costas. E ele quer salvar todo mundo. O Salvador adoece pela sobrecarga que carrega. Vive em esquecimento de si e busca dar conta dos problemas de todo mundo, gente. É aquela pessoa que quando ele está na vertente ainda boa do papel, é a melhor pessoa do mundo. Você vai falar, nossa, é a melhor vizinha, é o melhor patrão, é a melhor empregada, é a melhor amiga, é melhor não sei o que, é melhor. Porque dá uma impressão de que ele é muito prestativo, de que ele é muito proativo, de que ele, assim, é aquela pessoa maravilhosa que você fala, meu Deus, por que essa pessoa não apareceu na minha vida antes? Porque ela vai fazer tudo pra você, vai tornar a tua vida até melhor. Porque às vezes você só pensou, ela já sabe o que você está pensando. Ela vai ser prestativa, ela vai servir. Só que esse prestar, esse servir para o outro, ele não vem limpo. Ele vem naquela intenção de ser reconhecido, ser valorizado, ser visto. Ele quer que você reconhece. E quando isso não vem, não é só você dizer obrigado, não. Porque dependendo do obrigado que você disser, nossa, só isso, só um obrigado? Ele quer algo mais, ele tem uma intenção interna muito grande. Agora, por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele queria isso para si.
Ele queria para ele queria fazer para ele mesmo. Só que dentro dele tem uma crença de não merecimento, tem uma crença limitante que diz não, pessoas da sua família não podem ser bem tratadas, pessoas como você não podem ser amada, pessoas como você não podem ser querida. E aí ele faz isso pro lado de fora, ele vai ser legal com o outro, ele vai ser querido com o outro, só que no fundo é como se ele estivesse fazendo para si. Só que não o preenche. Fazer para o lado de fora não preenche, porque ele vai continuar com o mesmo vazio. E aí ele tem a leve ilusão de que quando o outro reconhece, quando o outro, então preenche o vazio. Só que o reconhecimento não vem, por quê? Porque a vida tá ali para servir ele, para ele entender exatamente isso, não é para o outro. Isso daqui vai ajudar você a olhar para a dor que você tem dentro, para a ferida emocional que está dentro de você, para os complexos que você tem interno. E muitas vezes ele não olha para esse lado. Ele não olha, daí vai ficar cobrando do outro, né? E vai repetindo o papel no ciclo, no triângulo. Não lembro se eu li, mas vou ler então. O Salvador adoece pela sobrecarga que carrega, vive em esquecimento de si e busca dar conta dos problemas de todo mundo. Se esgota emocionalmente, mas busca mostrar-se forte, sente frustração, cansaço profundo e vazio interno. No papel do Salvador, o adoecimento físico geralmente vem do excesso de entrega e da dificuldade de se colocar como prioridade. E essa dificuldade de se colocar como prioridade é por causa das limitações que ele tem, né? Das crenças internas que ele tem. O cansaço emocional acumulado pode gerar problemas como, a gente ainda está no mesmo persona, tá? Fadiga constante, esgotamento, sensação de estar sempre sem energia, que é o Salvador, né? Queda de imunidade, gripes frequentes, infecções recorrentes. Gente, mudou o tempo, a pessoa já tá ali, ó, com processo físico, um processo no corpo. Por quê? Porque no ponto dele, a imunidade nunca tá alta. Nunca tá. Tá sempre baixa. Por quê? Porque ele tá num processo emocional intenso. E intenso numa polaridade negativa. Então, quando a gente está num processo emocional intenso, numa polaridade negativa, a primeira coisa que cai em nós é a imunidade. Então, com a imunidade baixa, não dura nada. É relite, sinusite, até aquele negócio que vem no olho, que eu esqueci o nome agora. Tersol também é uma questão de imunidade, né? Então, tudo isso vai acontecer com ele. Queda da imunidade. Problemas hormonais, especialmente ligados ao estresse crônico. Dores no corpo, principalmente costas, ombros, como se estivesse carregando o mundo nas costas, né? Problemas digestivos que vão de leves a graves, distúrbios do sono, ele vai ter sono leve e não reparador, e ainda pode ter riscos de insônia, né? A pessoa que está nessa vertente aqui. Agora, entendendo tudo isso, será que você consegue mudar? Reconhecendo que você talvez está em um ou outro papel, ou passou por um ou outro papel e tem vestígios, né, sequelas dessa interpretação na vida. Será que você consegue ressignificar isso em você hoje, aqui, agora? Olhar para isso, entender que você pode soltar isso? Quem acha que depois que entendeu, consegue se acolher, consegue se abraçar, consegue dizer, ó, filha, vem aqui, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque agora é o momento da gente olhar para nós. Não importa, né? Não importa do que eu precisei dar conta. E eu digo mais, o que eu precisei dar conta
eu precisei dar conta. Não ia ser diferente. O que era para mim, o que cabia a mim nesse plano, né? O que cabia a Eliane, era da Eliane. Eu não ia passar o que você passou. Eu não ia assumir na vida os papéis que você assumiu. Eu ia assumir o meu papel. Assim como não era você a passar o que eu passei, nem assumir os papéis que eu precisei assumir. Era você. Então, gente, cada um vai ter na vida o que precisa da vida. Agora, não é para ninguém morrer, não é para ninguém ficar em dor, não é para ninguém ficar desesperado e falar, nossa, minha vida acabou. Não, pelo contrário. Pelo contrário, a situação está ali para dizer para você, olha, a tua vida pode começar agora. E aí, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente entende essa fala da vida, essa comunicação da vida, a gente se liberta, gente. É esse o ponto onde a gente sai da dor e entra no amor. Quando há o entendimento, quando a luz se faz aqui dentro e eu posso ver, eu entendo. É este o ponto. É só dessa forma que você sai da dor para o amor. Não é se convencendo de que você tem que estar em lugar nenhum. Não é se convencendo de que você tem que ouvir qualquer outra coisa. Entrando para dentro de você, entendendo que dentro de você está o propósito para todas as coisas. Não é ninguém, não é o outro, não é o marido, não é o filho, não é a esposa, não é ninguém, não é o padre, não é o pastor, não é o patrão, não é ninguém, sou eu. O que eu tenho que passar, o peso que eu preciso carregar é para me acordar, é para me despertar, é para dizer, olha, ainda há esperança, vamos. Não é para morte, isso não é para morte não, isso é para vida. Então, se você concorda que você pode mudar, né, essa jornada que até aqui pode ter vindo em dor, você vai fechar os olhos agora. Você vai fechar os olhos, vai fechar de verdade, fecha os olhos, vai sabotar o processo. Fecha os olhos. Respira fundo novamente. Sente o seu corpo agora. Se ele já chegou num processo de adoecimento no teu físico, olha isso em você agora. Olha sem rejeição. Olha sem querer que isso vá embora de você, porque se isso está aí para te dizer algo, para te trazer uma mensagem, olha com esse desejo de entender a mensagem que isso está te trazendo. Depois que você entender a mensagem, ok, pode ir. Mas olhe para isso agora. Olha para os papéis que às vezes você interpretou. É o papel da vítima? É hora de sair. É o papel do perseguidor? É o papel do salvador? A sua escolha hoje é viver fora desse triângulo. Fora desse lugar. Você pode escolher viver diferente. Não importa o peso que você teve que carregar nas suas costas. É hora de soltar este peso e levantar a serviço. Deixa esse peso cair, sente esse peso cair, saindo das suas costas. Fale para si mesmo. Com o entendimento, eu ganho a oportunidade e a liberdade de estar livre na vida. Livre de qualquer papel, seja ele perseguidor, salvador ou vítima. Com a consciência que eu ganhei, eu tenho o poder de me libertar. Eu tenho a capacidade de escolher o meu caminho a partir de agora. E eu escolho o caminho do amor.
o caminho do amor próprio, do valor próprio, do acolhimento. Eu mesma me acolho. Eu mesma me dou aquele abraço que eu sempre precisei a vida toda e nunca tive. Eu faço por mim. Eu faço por mim. Eu faço por mim. Imagina você saindo desse triângulo agora. Sai das 3 pontas desse triângulo. Seja qual for o papel que você interpretou. Em algum momento da vida a gente esteve em um desses papéis. Sai, é a sua escolha, você pode. Você pode. Quando a gente ganha consciência, quando a gente ganha sabedoria, quando a gente entende verdadeiramente, a gente ganha também o poder de usar o nosso livre arbítrio. Então, a partir de hoje, a partir de agora, escolha o teu caminho em amor. Até aqui foi como foi. Até aqui foi como foi. E está tudo bem. Não tem culpados. Não tem culpados. Não tem. Nem você é culpado. Você recebeu aquilo que você precisava da vida. Agora é a sua vez de escolher o que você quer fazer com esse material de construção. Você quer se construir para a vida, porque você também pode se construir para a morte. Então, opte por se construir para a vida. E que assim seja. Muito bem, lindezas. Pode abrir os olhos e voltar aqui para mim. Show de bola, gente linda. E aí, como que foi para vocês? Como que foi esse encontro rápido? Foi bom? Para mim foi maravilhoso. Agora eu vou para a próxima tela. Nós vamos agora numa parte muito importante para concluir o nosso encontro. Equilíbrio de troca. Equilíbrio de... Vocês acharam que ia ser de graça, né? Nós vamos equilibrar essa troca. Eu trouxe algo para vocês que fez sentido na vida de vocês. Agora vocês vão me dar algo que faz sentido na minha vida. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um stories e me marcar. Marcar Eliane Cunha, Faculdade da Alma. Posso contar com essa troca? Você vai lá no seu Instagram, você vai fazer um stories. Eu vou pegar a telinha aqui, ou vocês podem já... todo mundo sabe fazer. Quem sabe fazer print? Eu não sei se vocês sabem. Se quem não souber fazer, eu vou pôr o print para vocês lá no grupo. E vocês vão pegar o print, vão postar lá e vão fazer o stories e vão marcar a Eliane. Essa é a nossa troca. Esse é o preço. Fantástico. Eu tenho certeza que passar por essa experiência é extremamente edificante e valioso para cada um de vocês que está aqui. Eu vi os comentários aqui. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tudo que eu tinha que ter ouvido foi uma bênção, libertador. Eliane, você é sempre luz. Nossa, que lindo, gente. E lembrando que se você tem o interesse, né? Se você sentiu no seu coração que faz sentido ter um acompanhamento da doutora Eliane Cunha de forma individualizada, né? Personalizada para você, para sua realidade, você pode entrar em contato com ela ali pelo grupo mesmo, entrar em contato que ela está ali nos administradores, né? E conversar com ela e ver a possibilidade de talvez você entrar para um processo de acompanhamento individual, tá? Você tem essa possibilidade também. Que lindo! Olha que a Silvana escreveu. 60 anos, entrou na Faculdade da Alma, curou a esclerose múltipla. Show de bola! A vida é só uma criança para você, Silvana. A vida é só uma criança. Gente, maravilhosa. Então, ó, eu vou pegar a telinha de vocês. Cadê meu celular? Pera aí. Abrem telas que eu vou pegar. E aí, assim que eu pegar a telinha, 1 segundo, eu vou fechar, encerrar o nosso encontro, tá? Abrem as telas para mim. Pegar o rostinho de todas vocês.
Olha que lindas, maravilhosas. Vão sorrir porque vocês vão ser gravadas agora. Cadê as lindezas? Eu vou pegar bem de pertinho para vocês verem como vocês são lindas aqui na tela. Pode fazer tchauzinho, movimento, assim fica mais lindas ainda. Nilma, ânimo, mulher! Você tá com esse tchau de Barbie. Ó, tô vendo seu sorriso, tô muito feliz, gente. Muito bem, peguei vocês. Daqui a pouquinho eu coloco lá no nosso canal, no nosso grupo lá, esse print. Meninas, ó, muita gratidão, Franciele Barnoevo, que eu vou te ver aqui, minha amiga. Isabel, olha que alegria, gente. Todas vocês, que alegria em vê-las todas. Todas, todas, todas. Ó, quarta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui de novo com mais um bate-papo rápido para curar nossa alma, tá? E eu conto com vocês para a gente seguir aqui juntas. Grande beijo, até!